Sim. Eu sou o professor Bairros e hoje nós vamos falar sobre... Você sabe qual a unidade de tensão alternada? Cuidado, você pode estar enganado. Veja neste tutorial. Todo equipamento que trabalha com tensão alternada é especificado na unidade de tensão eficaz, ou RMS. Mas, na maioria das vezes, a palavra eficaz, ou RMS, não é escrita. O mesmo acontece para o transformador. Todo mundo pede um transformador de 220 volts para 9 volts no secundário. E a palavra eficaz, ou RMS, sumiu de novo. Pois nós vamos ver agora o que significa a palavrinha eficaz, ou RMS, tão negligenciada pelas pessoas deste mundo cruel. Lembrando que tensão eficaz é a mesma coisa que tensão RMS. Tensão eficaz é falado nos países de língua portuguesa. Vamos ver a versão do professor Bairros de como surgiu a unidade tensão eficaz, ou RMS. Quando foi inventada a tensão alternada, os cientistas se perguntaram: como vamos expressar a tensão alternada se ela está sempre variando e até mesmo muda de polaridade? Observando em um osciloscópio, os cientistas viram que a tensão alternada da rede domiciliar formava uma curva senoidal. O único ponto fácil de identificar era a tensão de pico. Então alguém sugeriu: vamos identificar a tensão alternada pela tensão de pico. Especificar a tensão alternada pelo pico seria uma forma, mas os cientistas pensaram em outra alternativa. Claro, eles pensaram: vamos complicar a vida dos técnicos eletrônicos e eletricistas? Na verdade, não. Eles quiseram aproveitar tudo o que já sabiam da tensão contínua e aplicar nos circuitos de tensão alternada, como a lei de Ohm, a lei dos nós, a lei das malhas, etc. Então, os cientistas procuraram uma forma de relacionar a tensão alternada com a tensão contínua, fundir a novidade, tensão alternada, com a já conhecida tensão contínua. Eles pensaram e então acharam este elo perdido, a energia. Os cientistas bolaram uma experiência simples, mas criativa. Montaram 2 circuitos. O circuito número 1, com uma fonte de tensão contínua de valor conhecido. Ligaram esta fonte a uma resistência elétrica de valor conhecido, R. Colocaram a resistência dentro de um pote com água. Dentro do pote colocaram um termômetro. O pote e o termômetro foram a forma criativa que eles acharam para medir a energia elétrica, pois, como todos sabem, ou deveriam saber, uma resistência transforma a energia elétrica em calor, que é energia térmica. O senhor não disse que a água é condutora de eletricidade? Então a resistência não ficou em curto em contato com a água? Boa pergunta. Não. Para evitar o curto, a resistência foi colocada dentro de uma blindagem. As resistências para aquecimento de mesa de buffet são feitas dessa forma. Ao lado, montaram o circuito número 2. O circuito número 2 também tinha uma resistência do mesmo tipo e valor da resistência do circuito número 1. Colocaram a resistência do circuito número 2 dentro de um pote com água com as mesmas dimensões do primeiro. E colocaram um termômetro para medir a variação da temperatura, exatamente como no circuito número 1. Mas agora alimentaram o circuito número 2 com uma fonte de tensão alternada variável. E então os cientistas ligaram os 2 circuitos. Ligaram o circuito número 1 e depois de algum tempo mediram a temperatura e anotaram. Depois fizeram o mesmo no circuito número 2. Antes, ajustaram a tensão da fonte alternada e ligaram o circuito. Depois de algum tempo, o mesmo tempo do circuito 1, mediram a temperatura da água. Quando a temperatura não era a mesma, os cientistas ajustavam a tensão da fonte alternada e mediam a temperatura novamente. Fizeram isso até que a variação da temperatura nos 2 potes fossem as mesmas. Neste momento, anotaram a tensão de pico.
e decidiram que a tensão alternada teria o mesmo valor da tensão contínua, pois as duas aqueciam a resistência da mesma maneira, e chamaram essa tensão de tensão eficaz ou RMS. Pronto, os elos estavam unidos. Mas como relacionar isso a qualquer fonte de tensão alternada, pensaram? Muito simples, basta relacionar a potência do circuito de tensão contínua de referência com a potência do circuito de tensão alternada. A potência é uma forma de expressar a energia elétrica. A potência expressa a energia elétrica consumida em 1 segundo. Então, eles mostraram como calcular a potência em uma resistência R ligada a uma fonte de tensão contínua, e como calcular a potência em uma resistência de mesmo valor R ligada a uma fonte de tensão alternada. Você lembra como calcular a potência em um circuito de corrente contínua? Potência na resistência do circuito de corrente contínua é calculada multiplicando a tensão pela corrente. Existe uma outra forma de escrever a potência. É a potência em função da resistência. Para chegar a essa outra forma, é preciso uma pequena mágica. Basta substituir a corrente pela equação da corrente da lei de Ohm. Corrente é igual a tensão dividida pela resistência. Potência é igual a tensão ao quadrado dividida pela resistência. Agora, os cientistas fizeram o mesmo para a tensão alternada, pois eles sabiam que para a tensão alternada, a potência também é calculada multiplicando a tensão alternada pela corrente alternada. Como a tensão alternada e a corrente alternada estão variando no tempo, eles resolveram descrever a tensão alternada pela letra E minúscula e a corrente alternada pela letra I minúscula. Mas aí surgiu um problema. Se tanto a tensão como a corrente estão variando com o tempo, a potência também iria variar. Parece que as coisas estavam se complicando. Então, um deles falou: vamos usar a potência média. Isso resolvia o problema. A potência do circuito de corrente contínua deveria ser igual à potência média do circuito de corrente alternada. Mas como a gente calcula a potência média? Como se faz com qualquer média, somando os valores ao longo de um tempo conhecido e dividindo o total da soma por esse tempo, que vamos chamar de variação do tempo. Vamos continuar chamando a potência média simplesmente por potência C. Isso mesmo, todos concordaram. Então alguém, sempre tem um alguém complicado, percebeu que a média da tensão alternada senoidal é 0. Como assim? Claro, metade do tempo a tensão é positiva e metade do tempo a tensão é negativa. Somando tudo, dá 0. E agora, como resolver essa questão? Mas se existe um complicador, também tem um esperto para achar a solução. Aliás, procurar a solução para coisas complicadas é a melhor parte da brincadeira. A solução é usar a equação da potência em função da resistência. Como assim? Todos se perguntaram. Simples. Na equação da potência, a tensão é elevada ao quadrado. E todos sabem que o quadrado de qualquer número é sempre positivo. Isso mesmo. Menos vezes menos é mais, disse alguém no bolinho. E então o espertinho desenhou como ficaria a tensão a ser usada na potência média. A forma continuaria senoidal, ou quase. Mas o valor de pico agora ficaria igual ao valor de pico inicial elevado ao quadrado. E o melhor de tudo, o ciclo negativo ficaria positivo, pularia para cima da linha. Agora vamos igualar as duas potências. Como na soma o valor da resistência é constante, podemos colocá-lo em evidência. A tensão V da potência do circuito de corrente contínua é o que os cientistas resolveram chamar de tensão eficaz ou RMS. Podemos simplificar a resistência R.
Podemos ajeitar um pouquinho a equação colocando a fração 1 sobre a variação do tempo em evidência, para facilitar a conclusão deste trabalho. Se passarmos o quadrado da tensão eficaz, ou RMS, para o outro lado da igualdade, chegamos à equação que define a tensão eficaz, ou RMS. A soma dos valores da função da tensão alternada pode ser complicada de fazer, mas existe uma outra forma de calcular esta soma. A soma dos valores da função da tensão alternada é igual à área sob a função. Esta é uma equação útil quando a função tiver a forma de uma figura geométrica simples. Para funções mais complexas, é preciso usar a operação de integração do cálculo. Infelizmente, no Brasil, esse tipo de cálculo não é ensinado no segundo grau. Esta é outra forma de escrever o cálculo da tensão eficaz usando a integral. Resumindo, o que significa tensão eficaz, ou RMS? Tensão eficaz, ou RMS, é igual à raiz quadrada da média da área da função da tensão alternada ao quadrado, square em inglês. Note como aparecem as letrinhas RMS. Então, ao dizer tensão RMS, você já diz como calculá-la. Não é fantástico? Veja no próximo tutorial como calcular a relação da tensão RMS e a tensão de pico para uma fonte de tensão alternada senoidal. E não se engane mais, a tensão da rede da sua casa é 220 volts RMS ou 110 volts RMS. Se você gostou, dê um like e inscreva-se no canal. E não tem site? Tem sim, é bairrospd.com. Lá você encontra o artigo em PDF. Veja o link na descrição. E muito mais assuntos sobre eletrônica. Este foi um trabalho desenvolvido pelo professor Roberto Bairros. Obrigado.